Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez pra gente trazer pra vocês aí, na verdade, os nossos vídeos aqui, né? Sempre pra trazer aí muita coisa, muita informação pra você que tá ligado com a gente. A gente traz informação de futebol, traz informação também de Brumado, da região da Bahia, de todo o Brasil. Mas esse vídeo a gente vai falar pra você aí dos campeonatos pelo Brasil e também pelo mundo. Liga dos Campeões da Europa, Libertadores da América, Copa do Brasil. Rapaz, a partir de agora a gente traz para você essas informações, as surpresas, as grandes surpresas da Copa do Brasil. Já a gente traz para você. Hoje, falando de Copa do Brasil, o Grêmio, né, tenta sair aí da zebra. O Vasco também joga hoje, nesta quinta-feira, para a gente conhecer aí mais dois. Hoje sai 3 classificados, né, da Copa do Brasil, para a gente conhecer todos os times que vão para a terceira fase da Copa do Brasil e vão se juntar aí com os times que estão ou que vão disputar a Libertadores da América. Falando de Libertadores, a equipe do Atlético já está classificada, ganhou de 3-1 ontem do Milionários, né, no jogo da volta, e o Galo está na fase de grupos aí da Liberta. Quem tenta repetir o mesmo sucesso do Galo é o Fortaleza, outra equipe brasileira que também entra em campo nesta quinta-feira. Já trago os detalhes para você aí do Fortaleza, que perdeu a primeira em casa e precisa reverter a situação. Deixe o seu like, comente, compartilhe também, sininho de notificações para que você receba todos os nossos vídeos. Já eu volto com essas informações para você. Vamos lá então, trazer informação de futebol para você que está aí ligado com a gente, falar de Liga dos Campeões da Europa, né? Já informei para vocês aqui que estão acontecendo evidentemente os jogos aí das oitavas de final da competição. Pois é, deixa eu detalhar então todos os jogos para vocês que estão aí com a gente, ligados aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tivemos os 2 confrontos entre RB Leipzig e Manchester City. Primeiro deles, um empate em 1-1. No segundo, o Manchester City passou o caminhão por cima aí da equipe alemã, do RB Leipzig. 7-0 na soma dos resultados, 8-1 aí no agregado, né, rapaz? Na soma dos 2 jogos aí, foi esse o placar. 8 para o Manchester City, 1 para a equipe do RB Leipzig. Tivemos também o confronto entre Clube Brugge e Benfica. Primeiro jogo, Benfica 2-0 jogando fora de casa, né, rapaz? Segundo jogo, o Benfica também atropelou aí o Clube Brugge lá em Portugal, no Estádio da Luz. 5-1, soma dos resultados, 7-1, né, na soma dos resultados para a equipe portuguesa. Tivemos encontro aí de gigantes, né, entre Liverpool e Real Madrid. Primeiro confronto na casa do Liverpool, no Anfield, 5-2 aí de virada para a equipe do Real Madrid, que perdia por 2-0. No jogo da volta que aconteceu ontem, o Real Madrid voltou a vencer, só que dessa vez pelo placar mínimo, por 1-0 aí, passe de Vini Júnior pro atacante aí, né, rapaz, pro grande finalizador aí da equipe do Real Madrid. O Real Madrid, mais uma vez, está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, né? O Vini Júnior jogando muita bola mais uma vez, né, rapaz? Grande Vinícius Júnior jogando muito de novo, né? Jogando muito de novo. Caiu, o Benzema, rapaz. Me fugiu o nome dele aqui, mas é o Benzema, né? O Vini Júnior, mesmo caído, acabou dando passe aí pro Benzema fazer 1-0, né? Fez 1-0 na soma dos resultados, 6-2 para a equipe merengue, para a equipe do Real Madrid, que está na próxima fase da competição. Tivemos também um encontro entre Milan
e Tottenham. Primeiro confronto, Milan venceu por 1-0. Segundo confronto, Milan passou um sufoco danado, mas conseguiu aí a classificação com o 0-0 jogando lá na Inglaterra. Confronto definido também entre, aliás, já definido, já tem aí o classificado entre Frankfurt e Napoli. Primeiro confronto, os italianos venceram por 2-0. No jogo da volta que aconteceu ontem, o Napoli atropelou 3-0 para a equipe do Napoli em cima aí do Frankfurt. E o Napoli, time italiano, mais um time italiano, né? Passou para a próxima fase. Coisa que não acontecia há muito tempo, acho que desde 2014 ou 15, de 3 equipes, né, italianas, né, passarem aí para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Dessa vez aconteceu, né? Inter, Milan e também o Napoli estão na próxima fase da competição. O Borussia Dortmund recebeu a equipe do Chelsea no primeiro confronto. Borussia venceu por 1-0 e o Chelsea no jogo da volta deu troco e venceu por 2-0, placar suficiente para que o time inglês, no caso o Chelsea, passasse para a próxima fase da competição mais importante da Europa. Confronto também que já temos o classificado, foi entre Inter de Milão e a equipe do Porto. A Inter venceu em casa por 1-0 e no jogo da volta foi 0-0, né? Foi 0-0 esse confronto aí. Então o time da Inter de Milão está na próxima fase. Confronto também de gigantes entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Primeiro jogo, o Bayern de Munique venceu por 1-0 e o segundo jogo deu Bayern de novo, 2-0 aí para a equipe alemã. E o Paris Saint-Germain mais uma vez ficando de fora aí, né, do sonhado título da competição. Cristiano, e quando que vai acontecer aí, quando que vai acontecer os confrontos das quartas de final? Ainda não tem data para acontecer, porque vai ter o sorteio, né? Vai ter o sorteio aí para definir os confrontos da próxima fase, ou seja, das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Assim que sair, evidentemente que a gente vem aqui, grava um vídeo para informar você que está aí sempre com a gente. Fala de Libertadores da América, Taça Libertadores da América, rapaz, a pré-Libertadores, né? A fase de classificação aí para alcançar o grupo, a fase de grupos, né, da competição mais importante do nosso continente. O Galo enfrentou o Milionários em 2 confrontos. Primeiro confronto lá no El Campín, na Colômbia. A equipe do Atlético empatou fora de casa em 1-1. E ontem, né, jogando no Mineirão com um bom público, o time do Atlético superou a equipe do Milionários. 2 gols aí, 2 gols aí, um gol do Hulk, né? Aliás, o Hulk jogou muito bem, gente. Jogou muito bem. Não foi aquele espetáculo aí que a gente está acostumado a ver o Hulk jogar, mas o Hulk, né? O Hulk foi muito importante ontem. Deu 2 assistências, né? 2 assistências para o Paulinho. Paulinho fez 2 gols. Aquele mesmo garoto do Vasco da Gama, né? Cria do Vasco da Gama. Agora está no Atlético Mineiro. Fez 2 gols e o Galo venceu por 3-1 com o terceiro gol de bike, de bicicleta, de voleio, como queira aí definir o gol terceiro do Galo. O Galo fez 3-0, mas aí acabou tomando um gol no finalzinho, venceu por 3-1, mas o importante é o que o Galo, que o Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro, está na próxima fase da competição. Agora, espera aí o sorteio, passando essa segunda, na outra segunda-feira, né, pra gente conhecer aí os confrontos, os grupos, né, como que vai ficar os grupos. O Galo pode cair aí num grupo, como um grupo que tiver o Flamengo, num grupo que tiver o Palmeiras, enfim, vai cair provavelmente em um grupo da morte aí o time do Atlético Mineiro. Mas o Atlético mostrou ontem que tem bons jogadores, tem um banco muito bom, né? O Pedrinho entrou no segundo tempo e entrou muito bem, jogou demais, né? Claro que o Milionários não é um time que a gente possa também assim falar, é um espetáculo, não é. Mas não é um time bobo também, né, gente? O Atlético venceu por 3-1 e está classificado para a próxima fase da competição. Hoje teremos o Huracan, né, recebendo na verdade o Huracan vai visitar o Sporting Cristal. Primeiro confronto em Huracan,
o confronto acabou em 0-0. Ou seja, quem vencer hoje, né? Quem vencer aí chega à fase de grupos da Libertadores da América. Quem perder vai para a Copa Sul-Americana. Teremos também hoje, aliás, antes de eu falar do jogo de hoje, do Fortaleza, o Magalhães, ou Magalhães, como queira, né? Primeiro jogo 1-1 contra o Independiente Medellín. O jogo da volta contra o Independiente Medellín, né, rapaz? 2-0 Independente. Então o Independiente Medellín está na fase de grupos da Libertadores da América. O Magalhães, ou Magalhães, como queira, está aí na fase de grupos, só que da Copa Sul-Americana. E o Fortaleza, rapaz, o Fortaleza perdeu o primeiro confronto em casa na semana passada contra o Cerro Porteño por 1-0 e agora vai ter que vencer por 2 gols de diferença para ficar com a classificação no tempo normal. Se vencer por 1 gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Então vamos saber das coisas aqui do Cerro Porteño e também do Fortaleza. Cerro Porteño e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira, dia 16, em duelo válido aí pela terceira fase da Libertadores da América. A bola rola às 19 horas no horário de Brasília, no estádio La Ola, no Paraguai. No jogo de ida, como já disse para vocês, o time paraguaio venceu por 1-0. Pois é, e agora o time de Fortaleza vai ter que rebolar, né, rapaz? O time do Ceará vai ter que rebolar aí o Fortaleza. Os donos da casa têm a vantagem de empate. Vitória do Leão por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols, o tricolor avança direto à fase de grupos. O Cerro Porteño vem aí de um empate contra o Esportivo Luquenho pelo Campeonato Nacional por 3-3. Na ocasião, os titulares foram poupados para o duelo desta quinta-feira. A equipe do técnico Fagundo Sava não terá o lateral Rivas, expulso no último confronto contra o time cearense. Fortaleza não vence há 3 jogos. Ceará derrota aí pelo Nordestão, Cerro derrota pela Libertadores e Ferroviário empate pelo Cearense. Para virar a chave, voltar a vencer e, consequentemente, conquistar a classificação, o tricolor terá reforços importantes que não estavam aí à disposição na última partida. Só a vitória interessa ao tricolor cearense. Fala um pouco mais aqui do adversário do Fortaleza, que é o Cerro Porteño, do técnico Fagundo Savas. Com a vantagem do empate, o Cerro deverá aproveitar o mando de campo e a presença do torcedor para assegurar o time cearense, que deve ir com tudo para o ataque aí, sem dúvida nenhuma. O único desfalque é o lateral Rivas, expulso no jogo de ida. Provável time então do Cerro tem Jean, aquele mesmo Jean que jogou no São Paulo, cria aí do Bahia, né? Isso mesmo. No gol, Espínola, Patinho, Baez, Sumúdio, Cardoso Lucena, Cardoso Lucena, Wilder Vieira, Aquino, Carrizo, Churinha, aquele que jogou no Atlético Paranaense na temporada passada, e também o Morales. Esse o provável time do Cerro Porteño para o confronto contra o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda que terá aí reforços para a partida. Sebadios e Bruno Pacheco, poupados no último jogo aí após contrair um quadro viral, deverão estar novamente à disposição. No entanto, o treinador deve entrar aí em campo no esquema 3-5-2, já que de laterais de ofício possui apenas Bruno Pacheco. Pikachu deve ser usado aí do lado direito do campo. Thiago Galhardo não participou aí da atividade no Paraguai. Provável escalação então do time cearense: tem Fernando Miguel no gol, Brits, Benevenuto, Tite, Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, o Pochettino e também o Bruno Pacheco. Romarinho e Lucero na frente, o provável time do Fortaleza. Lembro mais uma vez, o Fortaleza precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar no tempo normal. Se não conseguir vencer aí por 2 gols de diferença, vencer por 1, a decisão vai para as penalidades máximas. Sai então aí da Libertadores da América, falar da Copa do Brasil, que dá uma vaga aí, né, direta para a competição continental. Falar da segunda fase
da Copa do Brasil, dos jogos que já aconteceram. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Já tivemos Brasil de Pelotas 2-0 para cima do Ceará, classificado Brasil de Pelotas. Ituano 1-1 com o Ceará. O Ituano passou 4-2 nos pênaltis. Tivemos o CRB jogando ontem, né? 5-0 para cima do Operário do Mato Grosso do Sul. Segue o CRB para a próxima fase. Botafogo, meu amigo, sapecou-lhe 7-1 para cima do Brasiliense. Teve de tudo no jogo, né? Teve de tudo nesse jogo aí. Botafogo fazendo muitos gols, coisa que não acontecia há muito tempo. Muita chuva lá no Kleber Andrade. Foi o estádio aí que teve esse confronto entre Botafogo e Brasiliense. Botafogo na próxima fase da competição. Remo 2-1 para cima do São Luís. O Remo também está na próxima fase. Águia de Marabá 0-0 com o Goiás. Nos pênaltis, o Águia de Marabá surpreendeu e venceu por 7-6 e eliminou o time goiano aí da competição. Hoje teremos o CSA jogando contra o Brusque às 19 horas no horário de Brasília. Tivemos na terça-feira 1-0, o time do América Mineiro venceu o Santa Cruz. Tivemos também o Maringá 2-0 para cima do Marcílio Dias. Também na terça-feira, o Camboriú perdeu para o Bahia por 1-0, esse jogo da semana passada. Na terça tivemos um empate em 1-1, Criciúma, na verdade o Coritiba com o Criciúma, e o Coritiba venceu 6-5 nas penalidades máximas. Outro resultado também surpreendente foi entre Atlético Goianiense e Volta Redonda. Primeiro no jogo normal, 1-1. Na cobrança de pênalti, 5-4 para a equipe do Rio de Janeiro, Volta Redonda da Cidade do Aço. Náutico 2-1 para cima do Vila Nova. Esse jogo aconteceu na semana passada, o Náutico está na próxima fase da competição. Outro resultado também surpreendente, né, que surpreendeu muito, foi o Ipiranga, que venceu no tempo normal a equipe do Bragantino por 3-1, eliminando o time de Bragança Paulista, que está na semifinal do Campeonato Paulista, mas está fora agora da Copa do Brasil. Vamos falar, já tivemos também, ó, já a gente fala do confronto entre Vasco e ABC e o Grêmio jogando também pela competição. Mas antes, o Santos 3-0 para cima do Iguatu. O Santos está classificado. O Tombense 1-0 para cima do Retrô. O Tombense está classificado. O Botafogo de São Paulo 3-1 para cima do São Raimundo de Roraima. Está classificado o Botafogo de Ribeirão Preto. Nova Iguaçu 5-2. Esse jogo aconteceu ontem contra o Nova Mutum. Nova Iguaçu está na próxima fase. Ganhou uma grana bacana aí o time do Nova Iguaçu. Vamos falar dos jogos que acontecem hoje, né? Mais especificamente entre Grêmio e Ferroviário e Vasco e ABC. Vamos começar aqui os nossos destaques pelo Grêmio e Ferroviário do Ceará. Vamos saber das coisas dessas duas equipes aqui. Dois times em bom momento na temporada. Grêmio e Ferroviário se enfrentam nesta quinta-feira pela segunda fase aí da Copa do Brasil. A partida inicia às 8 horas da noite, às 20 horas, né, no horário de Brasília, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E, lógico, rapaz, o torcedor tá otimista, mas tá desconfiado também, porque essa Copa do Brasil tem muitas surpresas, né? O Tricolor Gaúcho eliminou o Campinense da Paraíba na primeira fase e chega para o confronto invicto na temporada, classificado às semifinais e com a melhor campanha do Campeonato Gaúcho. O técnico Renato Portaluppi poupou os titulares no jogo anterior e terá força máxima para o duelo. Já o Ferroviário eliminou o Resende do Rio de Janeiro na primeira fase e também vive um bom momento. Sem perder a 9 jogos, o Ferrão está nas quartas de final da Copa do Nordeste e na semifinal do Cearense. No estadual, o time de Paulinho empatou aí com o Fortaleza no jogo de ida. Saber um pouco mais aqui das duas equipes, falar do Grêmio, né, que é o mandante do confronto. Grêmio do técnico Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. O time terá força máxima para buscar classificação na Copa do Brasil. O único desfalque é Jeromel, que já vinha fora aí desde o início da temporada. Renato, portanto, terá os principais jogadores à disposição contra o Ferroviário. Fábio pode aí ser preservado, porque João Pedro, né, está suspenso para a semi do Gauchão no domingo. Provável escalação então do Tricolor Gaúcho: tem Adriel no gol, Fábio, então João Pedro, Bruno Alves, Kahneman e também o Reinaldo, Carvalho, PP, Bitelo, Cristaldo e Vina. E na frente,
o Luizito Soares, esse é o time do Grêmio para o confronto aí contra o Ferroviário. Ferroviário que o Tubarão da Barra, né, faz uma boa campanha na temporada. Para a decisão desta quinta, conta aí com a dupla de ataque que tem conduzido o time aos bons resultados. Eric Pulga com 9 gols e Ciel 10 gols na temporada. Juntos, os dois são responsáveis por 63% dos gols marcados pelo time coral em 2023. Provável escalação então aí do time do Ferroviário: tem Douglas Dias no gol, Rodrigo Negueba, Rony Lobo, Éder Lima, Matheus Silva, Lincoln e também o Vinícius Paulista, Felipe Guedes, Deizinho, o Eric Pulga e também o Ciel. Esse é o provável time do Grêmio para o confronto do Ferroviário, para o confronto contra a equipe do Grêmio. Saber também das coisas entre Vasco e ABC, que também duelam nesta noite. Vasco e ABC se enfrentam às 21h30 no horário de Brasília, desta quinta-feira em São Januário, pela segunda fase da Copa do Brasil. Quem vencer garante a classificação, evidentemente. Empate, lógico, né? A gente já sabe, leva a decisão para os pênaltis. O Vasco vive semana intensa e decisiva. Após derrota para o Flamengo no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o time precisou virar a chave rapidamente para o duelo contra o ABC. Foram apenas 2 dias aí de preparação. E tem mais, né, rapaz? Teve tiroteio lá próximo ao centro de treinamento do Vasco, né? Na Cidade de Deus, e o Vasco teve que treinar em São Januário. O ABC se apega aí ao bom momento vivido no ano e espera surpreender o Vasco no Rio de Janeiro. O time potiguar também é ciente da importância da conquista e da premiação de 2,1 milhões de reais para a sequência da temporada. O técnico Fernando Marchiori, ou Marchiori, né, tem alguns problemas para armar a equipe, mas confia na força e na entrega do grupo. Falar um pouco mais do Vasco da Gama, que é o mandante. Vasco do técnico Maurício Barbieri. O Vasco trata a Copa do Brasil como uma de suas prioridades e não pretende preservar jogadores de olho aí no clássico contra o Flamengo no domingo. No entanto, por conta aí da sequência de jogos decisivos, o técnico Maurício Barbieri deixou aberta aí possibilidade de trocar peças caso algum jogador apresente muito desgaste. Condições físicas à parte, uma mudança parece certa. Galarza não entrou bem contra o Flamengo e deve sair do time. Marlon Gomes, que entrou em seu lugar no clássico, é o provável substituto. Rodrigo é outra opção. Então, provável escalação do Vasco para o confronto desta noite contra o ABC. Tem Léo Jardim no gol, Pumita na lateral direita, Capasso e Léo na zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Andrei, Jair, Marlon Gomes ou então Rodrigo e Alex Teixeira ali no meio, Gabriel Peck e Pedro Raul na frente. Esse é o provável Vasco da Gama para o confronto contra o ABC. E o ABC, Cristiano, como vai para esse confronto? O Marchiori, que é o técnico aí do ABC, não deu pistas sobre a formação a ser utilizada, mas a expectativa é que ele monte aí a equipe alvinegra com um volante a mais. Valfrido deve ser o escolhido aí para atuar ao lado de Daniel e também o Wellington Reis. Também há dúvida no ataque, mas Paulinho, o Mocelin e Felipe Garcia devem ser os titulares, com Maicon Douglas ficando aí como opção no banco de reservas. Provável escalação então do ABC, adversário do Vasco da Gama. Logo mais tem Simão no gol, Alemão, Afonso e o Richarlison e também o Márcio Azevedo. Valfrido, Daniel, Wellington Reis e o Rafael Luz, Paulinho Mocelin e Felipe Garcia. Esse o provável time do ABC para o confronto de logo mais contra o Vasco pela Copa do Brasil. E evidentemente que é bom tanto o Vasco quanto o Grêmio, né, que jogam nesta noite e decidem a sua vida na Copa do Brasil. Ficar de olho aberto demais a todo momento, porque surpresas é que não faltam aí, não faltam e nunca vão faltar nessa competição maluca chamada Copa do Brasil, que sempre reserva muitas surpresas. Mas, evidentemente que Grêmio jogando em casa, Vasco jogando em casa também são favoritos. Mas quando a bola rola, né, eles, Grêmio e Vasco, têm que mostrar isso também
com a bola rolando dentro dos seus domínios. Pois é, rapaz, é a Copa do Brasil, dizem que é a competição mais democrática, né, do futebol brasileiro. Falar aqui do São Paulo, do Tricolor Paulista, que está fora das semifinais aí do Campeonato Estadual de São Paulo. Sem taças, Rogério Ceni ganha respaldo que só Muricy teve no São Paulo na última década. O técnico Rogério Ceni terminou na última segunda-feira com a eliminação aí nas quartas de final do Paulista, o 6º campeonato seguido no São Paulo aí, no comando do São Paulo, né? Sem ter conquistado um título nessa que é sua segunda passagem pelo clube na função. Durar tanto assim no cargo é um feito que só um de seus chefes conseguiu na última década. Muricy Ramalho, hoje coordenador de futebol no São Paulo, treinou a equipe pela última vez entre 2013 e 2015, quando disputou 8 torneios e não venceu nenhum. Anteriormente, ele tinha sido aí o comandante de uma época de ouro, na verdade, né, do clube tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008. 2006, 2007 e 2008. Entre os dois trabalhos, 11 treinadores foram contratados, entre eles o próprio Ceni em 2017. Sem contar interinos, né? Nesse período marcado aí por grande pressão pela falta de conquistas no Morumbi, só 2 profissionais fizeram mais de 50 jogos. Fernando Diniz, 74 jogos, e Hernan Crespo com 53, antecessores aí de Rogério Ceni. O argentino Crespo, inclusive, é o único que liderou o São Paulo a um título ao vencer o Paulista, né, de 2021 e encerrar o jejum que durava aí desde a Sul-Americana de 2012. Não foi suficiente para segurá-lo aí no banco quando o time passou a brigar para não cair no Brasileiro daquele ano. O Rogério Ceni tem o respaldo aí, porque assim, eu não acho que seja essa má fase do São Paulo seja culpa do Rogério Ceni. Eu não acho. Sinceramente, eu acho que São Paulo vive uma situação financeira muito complicada, muito difícil, né? Tem feito algumas contratações, mas as contratações que a gente acha que o São Paulo fez, até assim, teoricamente boas, acaba não dando certo, né? Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, assume cadeira no Conselho da FIFA. O Congresso da FIFA, que reelegeu a Gianni Infantino para mais um mandato, também marcou a estreia do presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, como integrante do conselho da entidade. Um colégio de 36 pessoas indicadas aí pelas federações continentais, que toma as decisões mais importantes do futebol mundial. Edinaldo foi indicado pela Conmebol em substituição a Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, que ocupava aí essa cadeira desde novembro de 2015, durante o Congresso da FIFA, nesta quinta-feira, em Kigali, Ruanda, né? Infantino saudou aí Edinaldo como novo integrante do Conselho. O presidente da CBF fez um rápido discurso. Obrigado, presidente, pela confiança. Aliás, ele falou assim, obrigado, presidente, pela confiança. Obrigado pela confiança da Conmebol por ter me indicado. Vamos trabalhar para o futebol fazer o mundo melhor. É o Edinaldo Rodrigues, né, rapaz? Pois é, falando aí em Gianni Infantino, ele foi, como já disse aqui, reeleito presidente da FIFA até 2027 e promete criar mais competições. Pois é, o homem gosta, rapaz, o homem gosta de competições. O suíço-italiano Gianni Infantino, de 52 anos, foi reeleito nesta quinta-feira para mais um mandato de 4 anos como presidente da FIFA, candidato único. Ele foi aclamado aí pelos representantes das 211 associações nacionais no Congresso Anual da FIFA, realizado em Kigali, capital de Ruanda. Pois é, ex-secretário-geral da UEFA, Infantino foi eleito pela primeira vez em 2016, no esteiro aí do FIFA Gate, para completar o mandato do Joseph Blatter, que renunciou em meio ao maior escândalo de corrupção da história do esporte.
O dirigente foi reeleito em 2019 sem oposição, situação que se repete agora. Em 2027, Infantino poderá tentar sua última reeleição. Se vencer e concluir seu mandato, terá ficado aí no poder durante 15 anos. Isso eu acho erradíssimo, gente. Erradíssimo. Aí é o comando do futebol mundial. Futebol mundial. Eu acho erradíssimo o presidente ficar tanto tempo assim. Mas não é Cristiano Santos que comanda esse negocinho aí, rapaz, chamado futebol, né? Quem coloca o homem lá na cadeira. Claro que tem vários interesses em deixar o homem lá, né? Vamos seguir. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta trazendo aí os resultados dos jogos da Copa do Brasil e também do jogo do Fortaleza pela Libertadores da América. Lógico, boa sorte aí pro Fortaleza, tomara que o Fortaleza consiga a classificação aí para a fase de grupos da competição. Se o Fortaleza não se classificar para a fase de grupos, foi eliminado, bater na madeira aqui, né? Ele vai direto para a fase de grupos da Copa Sul-Americana, mas a torcida é que o Fortaleza se classifique, seja mais um brasileiro aí na Libertadores da América desse ano de 2023. Basta vencer por 2 gols de diferença. É difícil, complicado, mas o Fortaleza já mostrou que pode surpreender e pode novamente ter aí nos surpreender, né? Nos surpreender e conquistar mais um resultado histórico aí. Obrigado, gente. Beijo no coração. Abraço para vocês também. Curta, compartilhe e também comente aí o nosso vídeo se vocês gostaram, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos aqui. Sininho de notificações também, para vocês receberem aí, toda vez que postarmos vídeos aqui, o YouTube te avisa. Cristiano Santos postou vídeo lá no canal, ou aqui no canal. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser.